Todo nosso colega, boa noite a todos os presentes, deputado Alberto Trabalho, pergunta primeiro secretário, seu número legal. Número legal. Peço ao vereador Thiago Marques, secretário da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Naquele tempo, Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, o Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humanidade de sua serva, doravante todas as gerações que chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Palavra do Senhor. Vamos nomear o primeiro secretário, Thiago Maia, ADOC. Peço para o primeiro secretário, Thiago Maia, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 15 de dezembro de 2025, aos 15 dias do mês de dezembro de 2025, no Salão Nobre Vereador Francisco Xavier, nessa cidade, Comandante Oliveira Gasparian, realizou sessão ordinária com início às 19 horas e 14 minutos. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por aberto o trabalho, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, na sequência, na ata da sessão anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou do ofício 122/2025, de ofício 123/2025, de ofício número 124 e ofício 125, oriundo da Comissão Permanente de Licitação do Executivo. Continuando com os trabalhos, passou-se a pequenas comunicações, como não havendo oradores inscritos para pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. Como não havia matérias para ser apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente adiantou que decretaria ponto facultativo legislativo no dia 17 de dezembro, quarta-feira, e comunicou aos pares que a próxima sessão ordinária seria realizada no dia 22 de dezembro. O senhor presidente, em seguida, ressaltou que a casa funcionaria normalmente na quinta-feira, dia 18 de dezembro. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente e o senhor presidente dos vereadores, Sérgio Nepomuceno de Souza, Diego Simões de Lima Salgado, Tiago Ney de Paula, Luiz Roberto Carias, Tiago Frederico Maia, Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, encerrando a sessão às 19 horas e 11 minutos. Dos trabalhos, lavrou-se a presente ata que vai por mim, secretária DOC, datado e assinado, Comandante Lucas Parian, 15 de dezembro de 2025. Ata da sessão. Lida a ata, coloca em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito de votação. Vereador que for a favor, permanecer sentado, for contrário, que de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao meu secretário que faça a leitura da ata no dia 17. Ata de sessão ordinária no dia 17 de dezembro de 2025. A sessão ordinária no dia 17 de dezembro de 2025, por determinação do senhor presidente, não foi realizada devido a ponto facultativo nesta data, no Legislativo, conforme portaria 169 de 16 de dezembro de 2025. Comandante Oliveira Gasparian, 17 de dezembro de 2025. E da ata coloca em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito de votação. Vereador que for a favor, permanecer sentado, for contrário, que de pé. Aprovado por unanimidade. Peço primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem 29 de 2025. O assunto: dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Comandante Oliveira Gasparian com seu regime próprio de previdência social. Comandante Oliveira Gasparian, Levi-Prévio, de que tratam os artigos 115 e 117 do ato de disposições constitucionais transitórias, ADCT, com a redação conferida pela emenda condicional 136 de 9 de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus digníssimos pares, nos encaminhar e submeter à elevada apreciação desta acresce à Casa Legislativa o projeto de lei número 26 de 2025, que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Comandante Oliveira Gasparian com seu regime próprio de previdência social. Comandante Oliveira Gasparian, Levi-Prévio, de que tratam os artigos 115 e 117 do ato das disposições condicionais transitórias, com a redação confere essa emenda condicional 136 de 9 de setembro de 2025. Encaminham a elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o anexo projeto de lei que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento dos débitos do município de Comandante Oliveira Gasparian com seu regime próprio de previdência social. Comandante Oliveira Gasparian, Levi-Prévio, de que trata os artigos 115 e 117 da ato das disposições condicionais transitórias.
com a redação conferida pela Emenda Constitucional 136, de 9 de setembro de 2025. O presente projeto tem como finalidade atender as diretrizes estabelecidas pelo artigo 115 e 117 do ato das disposições constitucionais transitórias, com a redação dada pela Emenda Constitucional 136, de 9 de setembro de 2025, que flexibiliza condições para a regularização das dívidas previdenciárias em ente federativo. O objetivo primordial é garantir a sustentabilidade financeira da Leviprev, assegurando o pagamento de aposentadorias e pensões e promovendo um ajuste fiscal necessário para o cumprimento das obrigações previdenciárias do município de Fundador de Gasparenha, conforme nova legislação. Portanto, a aprovação da presente proposição legislativa constitui medida necessária, oportuna e urgente, assegurando a responsabilidade fiscal, transparente, administrativa e sustentabilidade previdenciária, princípios fundamentais da boa gestão pública. Assim, certo da habitual atuação de Vossa Excelência e seus digníssimos pares, dispensarão ao projeto que é de grande importância para a municipalidade. Aproveito o ensejo para desejar protestos de elevado estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto número 26, de 15 de dezembro de 2025, dispõe sobre parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Comendador de Gasparenha com seu regime próprio da Leviprev, que trata os artigos 115 e 117 do ato das disposições constitucionais transitórias, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025. O povo do município de Comendador de Gasparenha, por meio de seus representantes legais, decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o parcelamento e reparcelamento das contribuições previdenciárias dos demais débitos do município de Comendador de Gasparenha, incluídas suas autarquias e fundações com seu regime próprio de previdência social, RTPS, em até 300 prestações mensais iguais e sucessivas, observado o disposto no anexo 17 da Portaria MPP 1467, de 2 de julho de 2022, que trata do parcelamento especial autorizado com base nos artigos 115 e 117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na redação dada pelo artigo 2 da Emenda Constitucional 136, de 9 de setembro de 2025. Parágrafo 1º. As contratações a que se refere o caput poderão abranger quaisquer tipos de débitos relativos a competências até agosto de 2025. Parágrafo 2º. Os acordos de parcelamento e de reparcelamento deverão ser firmados até 31 de agosto de 2026 e estão condicionados. Inciso 1. A adesão junto à Secretaria de Regime Próprio Complementar do Ministério da Previdência Social ao Programa de Regularidade Previdenciária que trata o anexo 18 da Portaria MPP 1467, de 2 de junho de 2022. 2. As adequações do RTPS à Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, é a instituição à vigência do regime de previdência complementar dos servidores afiliados ao regime próprio de previdência social nos termos do disposto do artigo 115 caput, incisos 1 a 4 do ADTP. Artigo 2. Para apuração dos montantes devidos a serem parcelados, os valores originais serão atualizados pelo IPCA, acrescido de juros simples de 1% ao mês, acumulados desde a data do vencimento até a data da consolidação do termo de acordo de parcelamento. Parágrafo único. Em caso de inclusão, os parcelamentos de que trata esta lei de débitos já parcelados anteriormente para a apuração dos novos saldos devedores, aplicam-se os critérios previstos no caput dos valores de montantes consolidados dos parcelamentos e reparcelamentos anteriores deduzidos das respectivas prestações pagas, acumulado desde a data da consolidação dos parcelamentos ou reparcelamentos anteriores até a data de nova consolidação dos termos de reparcelamento. Artigo 3º. As prestações vigentes serão atualizadas mensalmente pelo IPCA acrescido de juros simples de 1% ao mês, acumulados desde a data da consolidação dos montantes devidos no termo de acordo de parcelamento ou reparcelamento até o mês de pagamento. Artigo 4º. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA acrescido de juros simples de 1% ao mês e multa de 2% acumulado desde a data do seu vencimento até o mês de efetivo pagamento. Artigo 5º. O pagamento das prestações dos acordos de parcelamento
ou de reparcelamento previsto nessa lei será realizado por meio de retenção do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, na forma prevista no artigo 117 da ADCT e no anexo 17 da Portaria MPP 1467 de 2022. Parágrafo 1º. A retenção dos valores das parcelas da FPM deverá constar da cláusula dos termos de parcelamento ou reparcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pela liberação dos recursos do fundo, concedido no ato da formalização destes termos e vigorará até a quitação das prestações nesses acordados. Parágrafo 2º. Cabe a vinculação do FPM para pagamento das prestações dos acordos de parcelamento e reparcelamento, embora já autorizados, ainda esteja pendente de implementação ou não seja suficiente para a quitação das parcelas ou não ocorre por qualquer outro motivo, o município é responsável pelo seu pagamento integral ou seu complemento na data de vencimento de cada parcela prevista nos acordos, inclusive nos respectivos acréscimos legais. Artigo 6º. O vencimento da primeira prestação das contratações de cada lei será no dia 10 do segundo mês subsequente à assinatura dos termos de acordo de parcelamento e o dos demais prestações vigentes, no dia 10 dos meses seguintes. Artigo 7º. Os acordos de parcelamento e parcelamento que trata esta lei ficarão suspensos em caso de não comprovação até o dia 10 de dezembro de 2026, a Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social das condições acumulativas previstas no inciso 1 ao 4º do caput do artigo 115 do ADCP. Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput implica a impossibilidade de renegociação das respectivas dívidas até o ulterior cumprimento das condições a que ele se refere. Artigo 8º. Os acordos de parcelamento ou reparcelamento de que trata esta lei ficarão suspensos no caso de inadimplência do pagamento das prestações devidas por 3 meses consecutivos ou por 6 meses alternados ou de descumprimento do programa de regularidade previdenciária. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência de que trata o caput, ficam mantidas as obrigatoriedades de adimplemento das prestações em atraso e o vencimento das parcelas vigentes, sem prejuízo de sanções e penalidades a que estejam sujeitos responsabilidades. Artigo 9º. O Comunidade Gaspariano deverá rescindir os parcelamentos de que trata esta lei. Em caso de revogação da autorização fornecida ao agente financeiro para a vinculação do FPM prevista no artigo 5º, inciso 2, caso não seja possível a comprovação das condições que se refere ao artigo 7º caput pelo município até 10 de junho de 2026. Artigo 3º, inciso 3º, se o município, após ter comprovado as condições em que se refere ao artigo 7º caput, vier a descumpri-las, inclusive por meio de alteração na legislação de seu RPPS. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Código Mandarino Prefeito. Passamos agora para a pequena comunicação. Tem mais. Nossa Senhora. Mensagem número 30 de 2025. Assunto: dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Comunidade Gaspariana e das Providências. Executivo, senhor presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de submeter a essa grande decreto legislativa pelo alto intermédio de Vossa Excelência o projeto de lei complementar número 4 de 15 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Comunidade Gaspariana e das Providências, a fim de que seja apreciado pelos ilustres vereadores. Esse projeto de lei complementar integra a instrumental geral da regulação urbanística, edilínea e ambiental da cidade de Comunidade Gaspariana, juntamente com as demais normativas estabelecidas na lei orgânica desse município. Ele regulamenta a divisão ou subdivisão de glebas para a ocupação e expansão urbana, pelo loteamento, remembramento, desmembramento e outras modalidades de parcelamento do solo para fins urbanos definidos na legislação federal.
O projeto tem por finalidade a instituição de normas gerais que disciplinam o parcelamento do solo do território municipal. Para tanto, o projeto aqui apresentado normatiza os procedimentos, visando a equânime ampliação das condições de regularidade e do desenvolvimento urbano sustentável da cidade. A regulação do parcelamento do solo adota como diretrizes básicas, entre outras restrições de natureza ambiental, aos aspectos paisagistas e culturais, a memória de ambiente urbano e a ampliação dos aspectos de acessibilidade e a disponibilidade de infraestrutura do município. Assim, cerca da habitual atuação de Vossa Excelência e seus digníssimos pares, dispensarão ao projeto que seja de grande importância para a municipalidade. Aproveito o ensejo para renovar a proposta de elevado estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de Lei Complementar número 4, de 15 de dezembro de 2025. Dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Comunidade Gasparian e da outra providência. O povo do município de Comunidade Gasparian, por ser representante legal da criatura, sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos em zona urbana rege-se por esta lei, sem prejuízo das normas estaduais e federais pertinentes no que couber. Artigo 2º. O ato de aprovar parcelamento é próprio do poder público e será autorizado pelo município quando e na forma que melhor satisfazer o interesse coletivo. Artigo 3º. Para os efeitos dessa lei, considera-se parcelamento do solo divisão da terra em unidades juridicamente independentes. Artigo 4º. O parcelamento do solo pode ser feito através do desmembramento, loteamento ou condomínio de lotes urbanos. Artigo 5º. O parcelamento do solo argumentado por esta lei seguirá as seguintes definições. Parágrafo 1º. Considera-se loteamento urbano ou para fins urbanos a subdivisão de gleba em lotes com abertura de novas vias de circulação ou de outros locadouros, prolongamento, modificação ou ampliação dos existentes, observadas as dimensões previstas na Lei Federal 6.766 de 1979. Parágrafo 2º. Considera-se condomínio de lotes urbanos e empreendimentos imobiliários em que os lotes de terra são as unidades autônomas, com propriedade exclusiva de cada dono. As áreas comuns, ruas, praças, entre outros, são de propriedade privada de todo o condomínio. Artigo 6º. Não se considera loteamento ou condomínio de lotes urbanos nas simples desmembramento, a subdivisão de imóveis e lotes de edificação, desde que seja aproveitado o sistema viário oficial existente e não se abram novas vias de circulação ou lucradouros que se prolonguem ou modifiquem o existente. Parágrafo 1º. Considera-se também como desmembramento a subdivisão de imóveis resultantes de inventário decorrente de herança, doação ou efetuada para extinção de comunhão de bens, desde que não se abram novas vias ou outros locadouros, nem se prolonguem ou modifiquem existentes. Artigo 7º. Considera-se loteamento um instituidor de condomínios de lotes urbanos, pessoas físicas ou jurídicas que contêm propriedades em um imóvel, praticam os atos definidos no artigo 3º, 4º, 5º e 6º. Parágrafo 1º. Considera-se também loteamento um instituidor de condomínios de lotes urbanos, a pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo proprietária, em nome ou com autorização de proprietário de imóvel, pratica os mesmos entes. Artigo 8º. Para elaborar essa lei, o loteador, instituidor de condomínio de lotes urbanos e o principal responsável pela execução do projeto de parcelamento responsável, respondendo civil e penalmente na forma de legislação vigente pela sua inexecução ou pela execução com transgressões dos normas legais. Artigo 9º. As obrigações assumidas pelo loteamento, instituidor de condomínio de lotes urbanos perante o município estende-se na forma de legislação civil aos adquirentes de lotes ou seus sucessores ou que quer que a qualquer título se utilize do terreno loteamento. Parágrafo 1º. O loteador ou instituidor de condomínio de lotes urbanos não poderá transferir a terceiros as aplicações assumidas com a execução dos lotes referidos no inciso 1 do artigo 23 dessa lei, salvo autorização do município. Artigo 10. O projeto de parcelamento do solo só poderá ser modificado quanto os lotes ainda não
prometidos ou definidos comercialmente. Se o município aprovar modificação, a nova planta e novo memorial assim aprovados serão depositados no cartório de registro de imóveis para a agregação de nova situação. Artigo 11. Só poderão ser aprovados projetos de loteamento, condomínios de lotes urbanos e permitida a abertura de logradouros em terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações, mediante análise técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, desde que sejam ambientalmente viáveis e previamente executados, sem ônus para o município, as obras de drenagem ou de aterros necessários a critério do órgão municipal competente. Artigo 3º. O proprietário do imóvel rural interessado no loteá-lo deve submeter o respectivo projeto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, obedecendo às normas vigentes do INCRA, e acompanhar o documento hábil do município que promove este acordo com parcelamento. Artigo 4º. Embora atenda às exigências de presente lei, qualquer mudança do parcelamento pode ser reduzida ou alterada total ou parcialmente pelo município nos seguintes casos. Inciso 1. Se for conflitante com o plano diretor. Capítulo 2 da consulta prévia. Seção 1. Dos projetos para consulta do parcelamento do solo. Artigo 15º. Toda proposta de parcelamento do solo para fins urbanos do município deve ser submetida ao município para consulta prévia prevendo os seguintes elementos. 1. Planta de localização em 2 vias que pode ser apresentada sem escala, desde que permita a visualização, identificação e localização da área do projeto de pena na forma clara e nítida. A escala a ser definida dependerá da simplicidade, complexidade e do tamanho da área. 2. Planta de situação de gleba a ser loteado na escala 1 para 10 mil, em 2 vias com georreferenciamento e localização em área urbana mais próxima. Título de propriedade ou equivalente, certidão de RGI emitida há menos de 90 dias, ou documentos que evidenciem a posse do imóvel, tais como contrato de compra e venda, forma de partilha ou escritura de inventário, escritura de doação em pagamento ou termos de doação, sentença declaratória do usucapião. Deverá apresentar solução para fornecimento de água, esgotamento sanitário do município com a possibilidade de abastecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário. 6º. Passará do órgão competente pelo serviço de coleta ou destinação final de resíduos sólidos urbanos municipal quando houver a possibilidade de prestação de serviço no local. Parágrafo 1º. No caso da inconformidade de atendimento de quaisquer dos serviços referidos no inciso 5, 6 e 7 deste artigo, o referido poderá apresentar soluções alternativas a esta será apreciada pelas autoridades competentes. Parágrafo 2º. A proposta de parcelamento do solo deverá ainda atender a todos os requisitos constantes dessa lei, bem como o plano diretor e lei de zoneamento urbano, a legislação ambiental pertinente. Capítulo 3º do processo de aprovação e da documentação de projetos de parcelamento do solo. Seção 1. Dos projetos de parcelamento do solo. Os projetos apresentados na consulta prévia no forma do capítulo 2, desde que aprovados, poderão ser aproveitados para compor os projetos e documentos necessários à aprovação do parcelamento do solo. Artigo 17. Os projetos assinados por proprietários ou por profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agricultura, CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL, constará de pranchas de desenho aos quais deverão constar projetos de parcelamento. Projetos de arborização das vias de circulação em praças, projetos de posteriormente para iluminação pública, projetos de rua e abastecimento de água potável, projetos de terraplanagem, incluindo planta de cleides de ruas e locadouros com indicação dos marcos de alimentação, alinhamento e nivelamento perfis longitudinais de todas as vias de circulação. Identificada a área de projeto contendo o nome de empreendimento, as características do local, a área total, a título de propriedade ou certidão de matrícula do imóvel, os dados da propriedade, a descrição da gleba, com seus limites e confrontantes, enumerados dos equipamentos urbanos comunicados dos serviços públicos na área de adjacentes, entre outras informações pertinentes. Descrição de empreendimento proposto indicando a destinação das áreas definidas no projeto de parcelamento, incluindo lotes residenciais, comerciais ou industriais, sistemas viário, áreas verdes, institucionais de lazer,
bem como os equipamentos urbanos e comunitários previstos. Descrição das áreas que compõem o empreendimento, contemplando a área total de plena, a área útil destinada a lotes das áreas destinadas a via, praça, equipamentos urbanos, áreas verdes, instituição, entre outras. Cronograma físico de execução das obras e sistemas de infraestrutura, indicando as etapas e sequências dos prazos previstos para a implementação do sistema de viário, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluviais e redes de energia elétrica, iluminação pública, equipamento paisagista e organização das vias compatíveis com o projeto executado no memorial descritivo. Artigo 18. O projeto deverá ser levado a termo sempre que possível, dentro do prazo de 120 dias. Parágrafo 1º, o município terá o prazo de 30 dias a contar do protocolo do projeto de parcelamento do solo para se comunicar acerca de qualquer exigência a ser cumprida pelo loteamento. Caso não haja parecer por parte da municipalidade no prazo assinalado, deverá o loteamento prover a órgão e se pronunciarem até 30 dias subsequente ao prazo previsto. Se houver exigências a serem cumpridas, condicionados à aprovação do pedido, o município formulará ao loteador dentro do prazo previsto do parágrafo anterior. Artigo 19. Aprovado o projeto de parcelamento do solo pelo município, o requerente terá o prazo de 180 dias para registrar no registro de imóveis sob pena de caducidade da aprovação. Após os responsáveis pelo parcelamento do solo ficam obrigados a fornecer no mês de janeiro de cada ano ao órgão fazendário competente ao município a relação dos lotes que no ano anterior tenham sido alienados, definitivamente mencionados o nome do comprador e o endereço, os números dos quadros, o lote, o valor do contrato de compra e venda, a fim de se referir à anotação do cadastro imobiliário municipal. Artigo 20º. No ato do registro do projeto de loteamento aprovado no cartório de registro de imóveis, passam a integrar o domínio público do município, as vias de circulação indicadas no projeto de loteamento e nas demais áreas destinadas à criação e aos equipamentos urbanos e comunitários. Artigo 21º. No ato do registro do projeto aprovado, o loteamento fará hipótese ao município mediante escritura pública de sua área indicada por aquele correspondente ao valor das obras de sua responsabilidade nunca inferior a 20% da área útil do parcelamento, como garantia de execução em prazo fixado no cronograma das obras, sejam projetos são mencionados no artigo 17. Artigo 22. O município pode substituir seu loteador para, por parte, o risco deste fazer execução às obras que não tenham sido por ele efetuado nos prazos fixados. Parágrafo único. A despesa como obras que venham a ser executadas pelo município será paga através do produto obtido com execução de garantia deferente nesse artigo. Se este for insuficiente e não se definir o pagamento voluntário, a diferença em prazo fixado pelo município, exercer-se-á a cobrança judicial na forma da lei. Artigo 23. No ato da aprovação do município dos projetos referidos no artigo 17, o parcelador assinará o termo de compromisso no qual se obriga a 1. Executar a própria curso o prazo fixado como um acordo com o município todas as obras constantes nos projetos enumerados no artigo 17 após a aprovação dos referidos projetos pelo município. 2. Facilitar a fiscalização pertinente ao município da execução das obras e serviços. Artigo 24. Tendo o requerente realizado todas as obras e serviços exigidos, o município é pedido a, após vistoria pelo órgão municipal competente, liberar a área hipotecada mediante expedição de habites. Artigo 25. Loteamento para fins urbanos implementa necessário a constituição de áreas de uso público, que deverá no mínimo equivalente a 10% do total da área obtida do projeto de loteamento, ter como dispensadas as constituições de áreas destinadas ao uso público, os desmembramentos, remembramentos e desdobramentos. As áreas destinadas ao uso público deverão possuir testada mínima de 15 metros e declinidade máxima de 20% e deverão estar concentradas, sendo uma área para equipamentos comunitários e outros para a área de lazer, podendo a critério do município se aceita a constituição de áreas não concentradas, dependentes da configuração do loteamento,
se dessa forma for melhor para a utilidade. Artigo 26. A área destinada às vias de circulação, às faixas de domínio eventualmente necessárias da praça e recreação não estão incluídas no percentual definido no artigo 25. Artigo 27. As áreas mencionadas no artigo anterior não poderão ser estabelecidas em terrenos em condições inadequadas. Seção 2. Dos projetos de desmembramento e remembramento. Os nobres colegas concordam de dar como lido? Quem quiser a cópia. Tem bastante coisa. Aí ele manda uma cópia para cada um aí. Quem quiser a cópia, pede. Coloco a mensagem dada como lido. Passamos para a pequena comunicação, como na hora 2 escrito, nada na hora do dia. Deu para encerrar a sessão de hoje e retornaremos dia 2 de fevereiro.